E aí pessoal, durante os longos anos de existência do nosso planeta, ele já foi habitado por muitos animais diferentes. Algumas das espécies sobreviveram até hoje, mas algumas infelizmente foram extintas. No entanto, isso não significa que nunca teremos a oportunidade de ver um mamute ou acariciar um dentes de sabre. A ciência está evoluindo rapidamente e muito em breve os cientistas descobrirão meios para reviver as espécies que já desapareceram. Você quer dar uma olhada nos futuros habitantes desse Jurassic Park? Então vamos lá. Unicórnio siberiano. É bem provável que a maioria de vocês acham que os unicórnios não existem. Bom, não podemos negar que aquela imagem de um belo cavalo branco com chifres brilhantes que vemos em histórias fantásticas está longe da realidade. Isso porque a aparência dos unicórnios era um pouco diferente. Na verdade, essa estranha criatura que vivia na Eurásia é um parente antigo dos rinocerontes, mas ele realmente tem um chifre, e isso não podemos negar. Que de acordo com os últimos dados, os unicórnios siberianos desapareceram há apenas 26 mil anos. Ou seja, eles poderiam sim ser a origem das lendas sobre criaturas mágicas com chifres, na tese. Porém, o mais importante é que esses fósseis jovens encontrados pelos cientistas fazem com que exista uma chance de reviver o unicórnio siberiano nos dias de hoje. Por enquanto, ninguém está trabalhando no isolamento do DNA dessa criatura incomum, mas achamos que não será tão difícil trazê-lo de volta ao nosso planeta. Bicho preguiça gigante. Ao ver os fósseis dessa criatura, parece que eles são de um urso pré-histórico, mas na realidade eles são de uma preguiça muito grande. Essas criaturas podiam chegar a 6 metros de altura. Foram extintas não faz muito tempo, há cerca de 8 mil anos. As últimas preguiças gigantes viveram na América do Sul e eram muito caçadas pelos indígenas nativos. Provavelmente foi por causa dos caçadores que essa espécie deixou de existir. Afinal, as preguiças se moviam devagar demais e não podiam, por exemplo, se esconder em uma árvore ou algo assim. Portanto, era uma presa fácil. Hoje em dia, os cientistas já encontraram uma enorme quantidade de restos dessas criaturas, incluindo ossos e pele. Embora não seja fácil extrair o DNA deles, isso é algo possível. O único problema é que os parentes mais próximos desses bichos, as preguiças fêmeas modernas, são pequenas demais para se tornarem mães de um gigante assim. Contudo, no devido tempo, os cientistas certamente darão um jeito nisso. Mamute. É claro que não podemos falar sobre o retorno de alguns animais antigos e esquecer do mamute. Afinal, quando se trata de espécies extintas, esse elefante peludo são a primeira coisa que vem à mente. Os restos desses gigantes antigos são encontrados com bastante frequência e em condições muito boas. Portanto, podemos ter a esperança de que os pesquisadores logo obtenham o material genético correto. Atualmente, vários laboratórios em distintos países do mundo estão trabalhando no isolamento do DNA deste animal. É bastante provável que a fonte do DNA que seja usada para a clonagem dessas criaturas pré-históricas seja a sua lã. Uma fêmea de elefante africano seria mais adequado para cumprir o papel de futura mãe do primeiro mamute do século 21. Além disso, nos últimos 20 anos, estão preparando um habitat para esse animal na região russa de Yakutia. Lá eles estão restaurando a diversidade vegetativa das estepes dos mamutes. A propósito, a extinção dos mamutes causou o desaparecimento de plantas no norte do planeta. Os cientistas estão muito esperançosos de que com um retorno de animais antigos, uma rica flora pré-histórica também retornará. Tigre dentes de sabre. Bem, já falamos da preguiça, do mamute e para completar a lista de personagens da Era do Gelo, só falta um. Tigre dentes de sabre. É verdade que quando vemos o tamanho impressionante das presas desse representante dos antigos felinos, ficamos pensando se vale mesmo a pena reviver essa espécie. No entanto, para os cientistas, o tigre dentes de sabre é um candidato muito provável à ressurreição. Primeiro, eles morreram relativamente há pouco tempo, há cerca de 11 mil anos. Em segundo lugar, seus restos fósseis foram bem preservados até os dias atuais, devido ao seu habitat gelado. E o mais importante, esses animais são incríveis. Falando sério, se tigres dentes de sabre são considerados uma das espécies mais interessantes que já existiu no nosso planeta. Embora provavelmente nossos ancestrais não iriam compreender nossa vontade de reviver esses felinos. Afinal, no mundo antigo não era comum querer dar nova vida a seres que tentavam comer as pessoas. Dodô.
E para dar um up na nossa lista de animais do filme da Era do Gelo, não podemos esquecer do pombo Dodô. Viveu em um único lugar na Terra, na ilha de Maurício, localizado a leste de Madagascar. Em 1598 ele foi descoberto e descrito por uma expedição holandesa, mas em 1662 o Dodô já tinha praticamente desaparecido, sem idade do gelo, sem problema com o meio ambiente. O problema foi que essas aves não conseguiam voar, porque não tinham um predador em seu habitat natural. Assim, os curiosos Dodôs se tornaram-se presas fáceis para os marinheiros e logo desapareceram completamente. Felizmente, o cientista tem à disposição e várias partes dos esqueletos dessas aves, o que significa que podemos contar com o seu retorno em breve. Alce irlandês. Você se lembra dos alces do filme O Hobbit? Bem, o cervo parece que a internet nunca chegou a uma conclusão sobre o que era aquela misteriosa criatura élfica. No entanto, o nome não é tão importante quando descobrimos que os cientistas provavelmente poderão trazer esses incríveis animais de volta ao nosso planeta em breve. Este aqui é um cervo irlandês, um mamífero extinto do gênero dos cervos gigantes que existiram na Terra há tempo. Não, este não é um fruto da fantasia dos animadores e do diretor Peter Jackson, mas um animal real, ainda que extinto. O alce irlandês se destacava pelo seu tamanho e pelos seus enormes chifres. Podiam atingir até 4 metros de extensão. Não precisamos nem dizer que com um ornamento tão luxuoso desses na cabeça, este alce simplesmente não podia viver entre as árvores, e portanto foram extintos quando as florestas começaram a invadir o seu espaço aberto. Felizmente para os cientistas, não é difícil encontrar os restos desses gigantes. Os seus descendentes mais próximos são os cervos europeus. Tudo isso faz com que o alce irlandês seja um dos primeiros candidatos à fila para a ressurreição. Assim, talvez daqui a alguns anos, cada um de nós poderá assistir e sentir um pouco com tranquilidade esses animais. Ei, nunca bateu a curiosidade em você em saber quanto um youtuber famoso ganha? Então o que está esperando? Clique no vídeo e descubra.